Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero desejar um dia abençoado, agraciado, debaixo da proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra é em 1 Samuel, de capítulo 23, versículo 1 a 21, aonde o Senhor Deus fala com o profeta Samuel. Quem foi o profeta Samuel? O profeta Samuel foi filho de Ana. Ana era estéril, mas ela fez um voto com o Senhor e ela concebeu um filho que o Senhor abriu sua madre, que foi o profeta Samuel, e ela também o entregou. O voto dela foi que se o Senhor desse um filho a ela, ela entregaria desde criança ao Senhor, e assim ela fez. E assim o Senhor o recebeu, o profeta Samuel. E ali estava, naquela noite, onde o Senhor falou com o profeta Samuel, ele já estava dormindo. Ou seja, ali ele estava com o sacerdote Eli, que tomou conta dele desde criança até sua fase adulta. E Eli já estava idoso, já também cego, assim diz a palavra. E uma dessas noites, o Senhor chamou Samuel, 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 por 4 vezes. E todas essas vezes, Samuel foi ao quarto de Eli, achando que era Eli que estava o chamando, mas não foi, foi o Senhor. Como ele não o conhecia a voz do Senhor, ainda não estava familiarizado com a voz do Senhor, ele foi todas as vezes ao quarto, por 3 vezes ao quarto de Eli, e Eli entendeu que ali era o Senhor falando com Samuel. E disse assim, o orientou: quando o Senhor vai deitar, se você ouvir de novo a voz do Senhor, uma voz te chamar, é o Senhor. E você responde: eis-me aqui, Senhor, fala que eu te ouço. E foi a 4ª vez. E assim foi. Isso Samuel estava no templo, deitado ao lado da arca da aliança. E o Senhor tornou a chamar: Samuel, Samuel. E assim Samuel respondeu: eis-me aqui, Senhor, fala que seu servo te responde. E o Senhor mandou um recado para Eli, que Samuel falasse com Eli, que ele ia castigar a família de Eli. Por quê? Porque os filhos de Eli, apesar de Eli ser um sacerdote voltado para o Senhor, rendido ao Senhor, orava muito pelos seus filhos, pela sua casa, mas os seus filhos eram desobediente a Eli e desobediente ao Senhor. E o Senhor pesou a mão, mandando esse recado para ele, usando o profeta Samuel, que falasse a Eli que Israel ia saber de uma notícia onde pelo qual todos iam ficar apavorados. E assim o Senhor disse que ia pesar sua mão, na família de Eli, porque os seus filhos estavam em desobediência, não estava obedecendo o Senhor, e até mesmo seu pai, e nem ao Senhor. Então o Senhor ia pesar a mão, e assim o Senhor fez. E o profeta Samuel, no outro dia, ficou sem jeito de falar com Eli. Mas Eli, por ser um homem, um sacerdote experiente, perguntou a Samuel o que o Senhor queria de fato com ele. E o profeta Samuel falou a ele, falou tudo que o Senhor ia fazer com ele, com a família dele, com a família dele, que ia pesar a mão, ia destruir seus filhos, que seus filhos estavam em desobediência. E também Eli não tinha o reprimido antes, ou seja, Eli, um homem temente ao Senhor, vendo que seus filhos estavam em erro, em desobediência, mas também hora nenhuma reprimiu. Como o Senhor é um Senhor que ouve tudo e sabe de todas as coisas, então o Senhor mesmo o reprimiu. Pesou a mão, castigando e também levando seus filhos à sepultura.
porque o Senhor faz. E o Senhor é Pai, Ele é zeloso, Ele é cuidadoso. E até mesmo porque os filhos estavam em desobediência e também não estava ouvindo ao Senhor. E o Senhor, quando vê que seus filhos, né, o amor que ele tinha a Eli, por ele ser um sacerdote, ser um filho do Senhor, cuidadoso em oração, onde estava também ali cuidando do profeta Samuel para o Senhor, ele não estava cuidando da sua casa. Isso quer dizer o quê, meus irmãos, com esta palavra que o Senhor está nos entregando? Está nos entregando que muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente está buscando ao Senhor. Buscando ao Senhor, temente ao Senhor, se rendendo ao Senhor, orando ao Senhor. É uma casa de oração. Porém, nossos familiares, nossos filhos, nossos familiares estão em desobediência. E quando a gente não reprime, nós como pais, irmãos da família, não reprime, conhecendo a palavra, conhecendo o Deus que nós servimos, a gente deixa uma casa vulnerável. E aonde o Senhor tem promessa, eu e a nossa casa serviremos ao Senhor. Quando uma pessoa está servindo ao Senhor e os demais estão em desobediência, assim o Senhor faz por amor ao filho que está orando e buscando. O Senhor vem com a sua justiça e reprime, ou então leva à sepultura, ou então muda ou transforma. Mas às vezes as pessoas estão tão com o coração tão duro que não ouve e não obedece o Senhor. E o Senhor, com a sua misericórdia, o Senhor o leva. E assim o Senhor fez. E mandou, pediu para que, e disse assim o profeta, que dissesse a Eli que ia fazer com seus filhos. No verso 11, o Senhor diz assim: então o Senhor disse a Samuel: vou fazer uma coisa em Israel que vai deixar todo o povo apavorado. Vou cumprir o que disse a Eli, que faria a sua casa, do início ao fim. Não é de hoje que venho dizendo a Eli que julgarei a sua família para sempre, por causa dos pecados dos seus filhos e dos quais ele tinha conhecimento. Seus filhos não me respeitaram, e Eli não o repreendeu. Ou seja, já que Eli, sendo pai, que estava aqui, o Senhor dá essa ordenança aos pais da terra, terreno, que reprima, que bote nos caminhos, que o Senhor está ali cuidando e orientando. Quando o pai até faz isso, né? Que ele era um homem de oração, mas seus filhos estavam com o coração duro, não estava rendido ao Senhor. E assim, quando o Senhor viu que ele não fez, o Senhor foi e fez, e reprimiu e fez o que tinha de fazer. Veio com a justiça dele e julgou os filhos de Eli. E ali, Eli só teve que aceitar, porque Eli já não tinha mais o que fazer. E todos nós temos que aceitar aquilo que o Senhor vem fazer para as nossas vidas, para os nossos, que faça o melhor. E assim o Senhor fez. E que nós estejamos de olhos abertos para a palavra, porque o que foi na época de Eli, na época de Samuel, são os dias atuais, porque o Senhor não muda. Deus é o Deus de ontem, de hoje e o de sempre. Sempre será Deus. E quando Ele tem de julgar, Ele julga os nossos. Não sei para quem é essa palavra, mas o Senhor, quando o Senhor abre o nosso entendimento, o nosso coração, que é essa palavra que a gente tem que levar, é essa palavra que Ele está ministrando para mim, para os meus irmãos, essa é a palavra que o Senhor determinou que fosse pregada. Que estejamos de olhos abertos para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares, para que a gente venha estar alinhado com a vontade do nosso bom Deus. E aqueles dos nossos que não estão, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha fazer a justiça dele e que o Senhor é um Deus que faz. Esta é a palavra, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Que o Senhor Jesus os abençoe ricamente e poderosamente. E eu oro que estejamos todos de olhos abertos, de olhos e coração rendido ao Senhor. E que a gente venha orar
pela minha vida, pela vida dos nossos irmãos, pela família, pela casa de vocês, para que a gente venha salvar os nossos em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus os abençoe ricamente e poderosamente. Fiquem todos com Deus. O Senhor Jesus os abençoe. Amém.